Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou falar-vos sobre crase. Mas antes, gostaria que prestassem atenção às seguintes frases. Na primeira, ele estuda à tarde. Na segunda frase, ela estuda à tarde. Como podem notar, por causa da crase, o sentido que nós queremos exprimir tanto numa frase como noutra é diferente. Na primeira frase, onde se vê a crase, ele estuda à tarde, estamos a dizer que a pessoa frequenta as aulas no período vespertino, ou seja, vai à escola das 12 horas em diante. Na segunda frase, em que não se observa a crase, estamos a dizer que a pessoa analisa os fenômenos climáticos do período vespertino, ou seja, estuda a meteorologia da tarde. Portanto, crase é uma junção ou uma contração da preposição a, mas o artigo definido feminino singular a. O primeiro a, que é a preposição, é uma obrigação do verbo. E o segundo a, o artigo, é uma palavra que especifica o número e o gênero do substantivo. Haverá crase sempre que o verbo obrigar uma preposição e de seguida o nome feminino permitir um artigo. Como podem notar, obedece à mãe. O verbo obedecer obriga a preposição a. Obedecemos a alguém, mãe em nome feminino. Aí temos o encontro de a mais a. Obedece a mãe. E para evitar esse encontro desagradável, nós juntamos a preposição e o artigo, ficando obedece à mãe. Quando dizemos o Rui dirigiu-se à escola, a situação é a mesma. Dirigir-se vai obrigar a preposição a. Dirigimos-nos a algum lugar. Escola é nome feminino. Admite o artigo a. Dirigiu-se à escola. Este encontro de a mais a foi contraído simplesmente em a. O Rui dirigiu-se à escola. De contrário, não há crase quando o verbo obriga uma preposição, mas de seguida temos um nome masculino. Fomos a pé. O verbo ir obriga a preposição a, mas o substantivo pé é masculino, de maneira que não temos crase nessa situação. Também não teremos crase quando houver um nome no plural. Dá a crianças necessitadas. Uma vez que o substantivo está no plural, crianças, aí não temos crase. De igual modo, não há crase quando o verbo estiver conjugado no modo infinitivo. Como, por exemplo, estou a pedir há muito tempo. Estou a pedir. Pedir, a forma verbal, encontra-se no modo infinitivo impessoal, de maneira que também não se registra crase. Não se registra crase também quando houver um pronome indefinido, como, por exemplo, não contes a ninguém. Ninguém é pronome indefinido. Apesar de o verbo obrigar uma preposição, se devemos contar ou não contar, tem de ser sempre a alguém, o pronome indefinido vai impedir a realização de crase. Também não há crase quando houver palavras repetidas. Passo a passo, lês a lês, grão a grão. Como se pode notar, grão, a galinha enche o papo. Lembrem-se, há sempre crase com as horas. A aula termina às 12 horas. O almoço é servido às 13 horas.
como estamos a nos referir às horas, haverá sempre crase. De contrário, não há crase com as datas. As férias serão de 5 a 20. Neste caso, não há crase. Tarefa. Portanto, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido e marcamos um próximo encontro. Até lá, adeus.